E aí, pessoal, continuando a nossa aula, a gente tem que inserir dentro desses cards agora as informações dos nossos carros. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no seu arquivo JavaScript. A gente precisa criar a nossa lista de carros. A gente já tem as nossas fotos, correto, dos nossos carros, mas a gente não sabe o nome, a gente não sabe os detalhes do carro. A gente precisa colocar tudo isso em um lugar só, para depois a gente trabalhar com esses dados. Então, a gente vai abrir aqui uma let, que vamos chamar de lista de carros. E essa let aqui vai ser um array. Só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Esse array vai ser um array de objetos. Então, a gente vai abrir aqui um par de chaves e aí nós vamos ter os seguintes dados. Nós vamos abrir um par de strings e aqui vai ser o nome, 2 pontos. E esse nome nós vamos chamar de Draco GTI. O que é esse Draco GTI, gente? Esse Draco GTI é o nome de um dos carros que nós estamos querendo imputar dentro do nosso projeto. Logo em seguida, esse Draco, ele tem uma foto. Então, a gente vai ter aqui o IMG dele. E aqui a gente vai colocar o seguinte dado. A gente vai colocar o caminho da pasta que contém a foto dele. Para a gente fazer isso, é mais a gente colocar IMG, barra. Aí a gente coloca aqui o nome, tá bom? O nome do carro. Então, coloquei aqui como Draco-GTE. A gente vai fazer a mesma coisa. Draco-GTE, aí a gente põe a extensão do arquivo, tá bom? .webp. E por último, a gente vai ter aqui uma descrição. Aí você vem aqui e coloca a descrição dele. E não esqueça de pôr aqui uma vírgula, tá? Para que não fique gerando erro. Sempre que você for incluir uma nova propriedade do objeto, você separa por vírgula, ok? Como a gente tem um novo objeto, a gente inicializa mais um objeto e começa colocando aqui nome, 2 pontos. Aí o próximo da lista vai ser esse D Tomaso P72. Aí a gente novamente coloca a próxima propriedade, que vai ser IMG. E aqui a gente vai colocar o caminho da imagem dele. IMG barra, é isso aqui, D Tomaso.webp. E aí a descrição. Eu vou ser muito boazinha com vocês. Eu vou deixar essas informações disponíveis para que vocês copiem e só colem, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Vocês praticamente nem vão ver, eu vou sofrer aqui sozinha. Mas já já a gente está de volta. E bom, depois de 1 milhão de anos, eu terminei aqui. Mas é assim mesmo, tá, pessoal? A gente que tá codando aqui, a gente vai fazer muita coisa assim na mão, faz parte, é normal. E o que tá acontecendo aqui, gente? Eu criei um objeto que vai representar cada carro. Então, cada objeto desse tem propriedades, tem dados do carro que eu quero mostrar aqui na tela do usuário. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter que usar agora uma estrutura de repetição para que ela entre dentro do nosso array, leia item por item, e retorne os valores dos nossos objetos de forma dinâmica, para que a gente consiga imputar esses dados dentro dos nossos cards. Para isso, vamos pegar a variável que contém o nosso array, que é a lista carros, e vamos usar uma estrutura de repetição, que é a map, que utilizamos bastante nos cenários que queremos ler de forma automática, item por item dentro de um array. E a lógica é a mesma de qualquer outra estrutura de repetição. Ela vai ler item por item e sempre que adicionarmos mais itens dentro desse array, a repetição vai rodar novamente. E bom, para a gente usar o map, vamos inserir dentro dos parênteses do map o que chamamos de função callback. Nessa função, abrimos um par de parênteses, depois colocamos o sinal de igual e uma seta. E abrimos um par de chaves, que é onde vamos colocar a ação dessa função. No nosso e-book complementar no curso, você pode também estar dando uma olhada melhor nos tipos de funções que existem em JavaScript. E bom, aqui dentro dos parênteses, essa função irá receber um parâmetro que chamaremos de carro. E aqui a gente vai iniciar uma let, que vamos chamar de card carro. Vamos dar o igual. E vamos pegar o nosso elemento que tem os nossos cards. Então, a gente vai colocar document.getElementById
E agora a gente vai pegar o ID dos nossos elementos cards. Antes da gente fazer isso, a gente vai apagar todos esses cards. A gente vai deixar só um card, tá bom? Então, a gente vai apagar isso aqui. Depois a gente vai apagar isso aqui. E aí, a gente só tá com um card agora, pra gente trabalhar. Por quê? Porque a gente quer que todos os nossos cards sejam gerados dinamicamente pelo JavaScript. E aqui a gente vai dar um ID para essa div. E esse ID, nós vamos dizer que ele é os nossos cards. Então, nós vamos pegar isso aqui, vamos imputar aqui dentro. Agora, a gente já está capturando o elemento cards que a gente precisa. Agora, a gente vai vir bem aqui, card, carro, vamos dar um inner HTML e vamos criar o nosso card de forma dinâmica. Como que a gente faz isso? A gente vai abrir essas strings, que nós chamamos de classes, né? Ou strings invertidas. Vamos pegar todo esse conteúdo aqui, dessa div, quando você seleciona aqui, ó, dessa div, até essa outra div aqui. Vamos colar aqui dentro. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu ensinei lá para vocês das aulas de DOM. Eu estou criando um HTML dinâmico utilizando o JavaScript. Dentro do elemento How, com ID cards, vai existir todo esse código aqui. É exatamente como estava antes de eu tirar daqui. Só que agora eu estou fazendo isso de forma dinâmica. Agora eu vou dar o Ctrl S. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu quero criar cards automáticos dentro do meu projeto. Quero que o meu map ele veja quantos itens eu tenho dentro do meu array e ele pegue esses dados e coloque dentro do meu HTML que está sendo gerado pelo JavaScript. Então, se é isso, Júlia, como é que eu faço para mostrar a imagem do carro, o nome do carro e etc? Bom, a gente vai usar agora as propriedades dessa lista de carros. Olha só, gente, se você vier bem aqui, der um console.log e escolher aquela variável carro que a gente colocou bem aqui em cima, olha só o que vai acontecer. A gente inspeciona, vem aqui em console. O que essa variável carro tem? Essa variável carro, ela traz aqui todos os objetos que nós temos dentro do nosso array, tá vendo? Então, essa variável carro, ela tem o primeiro objeto, depois o segundo objeto. A gente está fazendo esse map justamente porque a gente quer capturar cada objeto desse. Então, é justamente o que está acontecendo aqui. Quando eu coloquei o console.log e vi a variável carro, eu estou pegando todos os carros que estão dentro dessa lista. E como vocês lembram bem na nossa aula de tipos de dados, os objetos eles têm propriedades. O que são as propriedades, gente? É essa propriedade nome, essa propriedade img, essa propriedade descrição. Então, olha só o que vai acontecer. Se eu quiser pegar só as propriedades de descrição, eu vim aqui em carro e colocar um ponto, porque é como a gente acessa propriedades, lembra? Para a gente acessar propriedades, nós digitamos a variável que contém essas propriedades, que nesse caso agora aqui é o carro, damos o ponto. E aqui já aparece para mim as propriedades que eu inseri. Então, digamos que eu só queira aqui o nome da propriedade. E damos o Ctrl S. Olha só o que aconteceu. Ele literalmente só trouxe para mim a propriedade nome, carro.nome. Eu estou só pedindo agora para o JavaScript que ele me traga a propriedade nome. Mas eu ainda tenho acesso aos outros dados. Eu só preciso informar isso para ele. Então, se eu tiver um outro console log aqui, e aqui eu colocar a descrição, além aqui do nome, ele também me trouxe a descrição. Então, olha só que legal. Aqui dentro da imagem, nesse source, que é onde a gente põe as nossas imagens, a gente vai colocar aqui esse sinalzinho de cifrão e abrir as chaves. E aqui nós vamos colocar carro.img. Ou seja, eu estou pegando dinamicamente e imputando aqui esse caminho dessa imagem aqui.
Se eu der Ctrl S agora, olha o que acontece. Já apareceu a imagem ali para mim. Por quê? Porque eu estou capturando uma imagem dinamicamente. Agora, eu tenho também o título, correto? Então, eu venho bem aqui, onde está Card Title, coloco aqui o cifrão e o par de chaves, coloco o carro, ponto, nome. E apareceu para mim exatamente o que eu pedi. A gente ainda tem mais 5 carros para mostrar na tela. Para eu fazer isso, para eu pegar todos os itens que eu tenho aqui e adicionar mais, né? Eu preciso adicionar esse mais aqui antes desse igual. E aí ele mostrou para mim todos os carros que eu tenho dentro desse looping aqui, dentro dessa estrutura de repetição. E a gente também pode aqui mudar o botão, tá? Inclusive no projeto aqui é um ícone, tá bom? Porque a intenção é que quando o usuário clicar nesse botão, ele amplie a foto e também mostre a descrição que a gente definiu aqui do carro. Então, se a gente vier aqui e colocar icons.bootstrap, a gente vai ter aqui uma lista de vários ícones, tá? Que a gente pode utilizar no nosso projeto. Só que aí a gente tem que instalar, usar um CDN para conseguir usar ele. Para isso, é só a gente copiar isso aqui, esse link aqui, CDN. A gente vai vir aqui no nosso index e vamos colocar aqui. Para a gente pôr ícones, existe uma tag própria para isso, tá? A gente vai bem aqui em JavaScript. A gente vai trocar esse conteúdo por uma tag que chamamos de i. E ela também tem uma tag de fechamento. E aqui na tag de abertura, a gente vai colocar uma classe. E essa classe nós chamaremos de bi-zoom-i. Essa é uma classe que o próprio Bootstrap pede para a gente colocar quando a gente quer usar um determinado ícone, né? No caso, eu quero usar esse ícone aqui e ele é representado por essas classes, tá bom? E outra coisa aqui também que a gente pode alterar rapidinho, a gente vai trocar a cor dele, esse btn primary, para secondary. E aí ele vai ficar nesse tom meio cinza, tá? Outra coisa também que a gente pode fazer aqui é apagar esse style, que ele está delimitando o nosso conteúdo, não precisa. E aqui, para a gente consertar essa situação que ficou, a gente vai colocar dentro desse call aqui, traço MD e traço 4. O que isso quer dizer, gente? Isso aqui tem a ver com layout também, com estruturação de grids e layouts. Isso aqui foi uma forma de dizer para o meu site que eu quero que no meu layout apareça 3 itens por vez. Se, por exemplo, eu quisesse mais itens, eu poderia, por exemplo, alterar aqui para 2, aí esses itens teriam outro comportamento. Se vocês querem que eu explique melhor sobre isso, é só pedir aí para eu gravar o curso de Bootstrap. Vamos ampliar aqui só para ver como está ficando, tá muito bom. Se você vier aqui em inspecionar, você consegue ver ele no formato de um celular, tá vendo? Então, no celular também ele está muito bom. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficaria se não estivéssemos preocupados com a responsividade. Eu vou voltar aqui só para a coluna call, vou dar um inspecionar e olha só como é que ficou. Você concorda que não tá legal desse jeito, sabe? Ficou muito pequenas as imagens, não é uma coisa que chama atenção para o usuário. Não é fácil de visualizar, é muito estranho. Então, quando a gente altera isso aqui e volta para o normal, né, que eu tinha deixado, além aqui de ter ficado imagens maiores e melhores de visualizar, quando eu venho inspecionar, eu tenho a mesma sensação, numa tela menor. Então é por isso aí que a gente se preocupa também com a responsividade do nosso layout. E com isso a gente finalizou essa parte do projeto. Tivemos que gerar os nossos cards dinamicamente utilizando uma estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição, ela teve que ler o nosso array de objetos. E esses objetos nada mais são do que cada um dos carros que queremos mostrar na tela do usuário. E graças à estrutura de repetição, nós não precisamos criar cada um dos cards de forma manual, mas sim utilizando o JavaScript para pegarmos os dados que queremos e aí sim gerar dinamicamente cada card.
Mas ainda não acabou por aqui, temos ainda muita coisa para fazer. Por isso, te vejo na próxima aula.